Boa tarde a todos. Daremos início à coletiva de imprensa com o técnico da equipe sub-20 feminino do Red Bull Bragantino, Gabriel Rodrigues. Vamos às perguntas. Luana Gasparetto, jornalista da rádio Portal FM de Extrema. O Red Bull Bragantino entra no Brasileiro Sub-20 com foco maior na formação das atletas ou já pensa em brigar pelo título na competição? Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela pergunta, né? A gente parte da seguinte filosofia e algo até de forma institucional aqui no clube, que a gente pensa na formação, mas pensa na formação também em contexto competitivo. Então, a melhor forma que a gente enxerga de formar é a gente incluindo em competições de alto nível, de conseguindo ter um bom desempenho esportivo. Então, tendo essa junção das duas coisas, a gente consegue ter uma formação mais integral das atletas e preparar elas melhor, né, para o que é o importante, que é a equipe profissional. Então, elas vão chegar mais preparadas tanto a nível técnico, tático, mas também com uma bagagem competitiva para conseguir ter um desempenho na equipe de cima. Pergunta agora do Edson de Lima, da vitrine do futebol feminino. O Red Bull Bragantino inicia no próximo domingo mais uma campanha no Brasileirão Feminino Sub-20. Quais são os pilares que você pretende consolidar nessa estreia para que a equipe já apresente identidade competitiva e mentalidade vencedora ao longo da competição? Bom, a gente tenta, de forma resumida, né, resumir o nosso jogar baseado principalmente em ambição para fazer gol, agressividade com e sem bola e tentar ser o máximo competitivo em cada momento da partida. Então, são pilares que balizam o nosso dia a dia, pilares que balizam a nossa forma de trabalhar e de instruir as atletas também. Então, isso faz com que a gente tenha treinos fortes, treinos competitivos e a perspectiva é que a gente consiga transferir isso para o jogo, para os jogos, né, ao longo do campeonato. Então, a gente entrar muito forte para essa primeira partida, que é importante, que a gente tenha um bom desempenho, claro, diz muito como a gente vai lidar com o resto do campeonato. Então, fazer uma partida segura, uma partida competitiva, agressiva e conseguir transbordar esses valores que a gente tem trabalhado ao longo dessa preparação. Diego Pérez, Rádio 102. Gabriel, fala um pouco sobre a sua história no futebol e de que maneira esse time sub-20 do Red Bull Bragantino foi montado? Bom, eu vim do Espírito Santo, eu trabalhei com futebol de base lá, desde a iniciação esportiva, do sub-5 até o sub-20, então a gente acaba fazendo diferentes funções nesse contexto, desde análise auxiliar, treinador, preparador físico, fisiologista, passei por alguns contextos do futebol capixaba e em 2022 eu tive a oportunidade de ir para o futebol feminino do Botafogo, fiquei até em 2024, certo? E lá tive a oportunidade de trabalhar na base masculina também, de ir para auxiliar do futebol feminino na categoria sub-20 e em dado momento eu consegui ter a oportunidade de ser o treinador da categoria sub-20. Lá a gente conseguiu ter um bom desempenho esportivo, a gente foi vice-campeão brasileiro e ano passado eu chego no Red Bull Bragantino e a gente começa a fazer esse trabalho aqui, então tem sido bem positivo assim, a trajetória. João Silvino, o Tic-Tac Esporte. Ótimo dia, Gabriel. O Bragantino chega à sua terceira participação no Brasileirão Feminino Sub-20, ainda buscando a sua primeira classificação ao mata-mata. Olhando para essas duas campanhas anteriores, o que pode servir de aprendizado para 2026 e até que ponto a tabela ajuda na preparação da equipe, fazendo 5 dos 6 jogos no estado de São Paulo? Bom, fazer essa atividade de olhar o que passou é importante, mas a gente não se prende a isso, né? Então, a gente, ao longo dessas duas participações, a gente conseguiu ter um amadurecimento, a gente conseguiu dar passos de um ano para o outro a nível competitivo, não só competitivo, mas a nível estrutural também da própria categoria. Então, a perspectiva é que, para esse ano, a forma que a gente conseguiu montar o elenco, a forma que a gente conseguiu trazer jogadoras que tenham também um pouco mais de experiência competitiva, a gente espera dar um passo a mais e aí esse passo a mais já é garantir a classificação para a fase de mata, né? Então, a perspectiva para esse ano, para essa competição está muito boa. Sobre tabela, foi positivo. Acredito que a gente fazer a maioria dos jogos no estado de São Paulo favorece a gente.
até porque são viagens mais curtas, a gente vai ter uma única viagem mais distante que é para Manaus, né? Então a gente consegue se programar melhor, a gente consegue ajustar ali, enfim, todos os pontos de treinos, de controle de carga, tudo isso. Então foi bem positiva essa tabela para a gente. Do lance digital. Ano passado, as Bragantinas ficaram na segunda colocação do Grupo B, atrás do Botafogo. Gabriel, na sua avaliação, o que deve ser ajustado para o melhor desempenho na fase classificatória? Bom, como eu falei anteriormente, a gente, de um ano para o outro, no Campeonato Brasileiro, a gente teve uma melhora do desempenho esportivo. E olhando também já para o ano passado, a gente, do Brasileiro para a Copinha, a gente conseguiu ter um avanço também a nível competitivo. Então, a gente termina o ano desempenhando melhor e tendo um melhor rendimento em relação ao que a gente conseguiu apresentar no Brasileiro. Então, foi como eu disse, a gente aprende com o que passou e se fortalece para conseguir alcançar o que a gente está objetivando para essa temporada. João Hudson, Vavel, Brasil. Gabriel, você vai para uma nova temporada à frente do Bragantino, há poucos meses de completar um ano de clube. O quanto esse momento é especial, como você projeta essa temporada e que tipo de análise você faz dos adversários na fase de grupo, Taubaté, Corinthians e Tarumã? Bom, primeiramente, estou muito feliz de estar aqui no Red Bull Bragantino. Acho que desde a minha chegada foi muito bem acolhido, o clube tem uma estrutura incrível de trabalho e as coisas vêm melhorando a cada momento que a gente avança na temporada. Então, estou muito contente, estou muito satisfeito. Claro que a gente trabalha diariamente para conseguir alcançar coisas melhores, alcançar desempenhos melhores. Então, isso tem sido uma meta nossa enquanto staff, enquanto equipe técnica, né? Olhando para os adversários, a gente tem um grupo que a gente já tem um adversário que é conhecido, que é o Corinthians. Então, a gente espera um jogo duro, um jogo difícil. E dois adversários que a gente ainda não conhece de fato. Então, a gente está indo para esse primeiro jogo contra o Taubaté um pouco no escuro, mas também confiante no que a gente vai conseguir desempenhar. Então, nesse momento fica um pouco difícil de fazer uma leitura do que esperar do Taubaté e do Tarumã. Mas do Corinthians a gente já se conhece um pouco mais e já sabe o que esperar. Gabriel, o último jogo oficial do Sub-20 das Bragantinas foi a terceira rodada da primeira fase da Copinha Feminina, em que o time, infelizmente, caiu cedo. De lá para cá, eu gostaria de saber o que mudou no modo de jogar do time e como que você projeta essa primeira fase da competição? Bom, como eu falei, a gente aprende com o que passou e se fortalece para conseguir ter melhores desempenhos. Então, a gente termina no passado, na minha avaliação, tendo um desempenho esportivo melhor do que a gente começou o ano, pensando no Brasileiro, no próprio Paulista. E a ideia, a filosofia, os pilares, a gente não alterou do ano passado para esse. Claro que a gente teve um planejamento estratégico um pouco mais assertivo para esse ano, a nível de contratação, a nível de estruturação de elenco, tudo isso. Então, a perspectiva é a melhor possível para que a gente consiga iniciar nesse final de semana tendo uma boa competição e ter um restante de temporada que a gente consiga colher aquilo que a gente está plantando. Então, a perspectiva é a melhor possível. Agradecemos aos colegas jornalistas pelas perguntas e também ao técnico Gabriel Rodrigues pela entrevista coletiva. Muito obrigado.